muita gente, muita gente. Aqui, daqui um pouquinho, então, a gente vai ler aqui o sinal. Eles que os primeiros maravilhosos com a palavra vacina contra o coronavírus. A vacina simboliza a resiliência. Funcionar aqui, está o nosso conselho da atenção da câmera do passamos por momentos difíceis, desafiadores e perdemos. Para você que chegou agora, está acompanhando imagens ao vivo aqui do Hospital Municipal de Maceió, onde está para acontecer o início da vacinação, da campanha de vacinação contra a Covid-19. Você vê aí todos os profissionais de saúde que não hesitaram a esta terrível doença, chegamos à frente de Divina Lima de Azevedo, mãe do servidor Luiz Carlos de Azevedo, que atuava na Urba Zona Norte. Nesse momento, começa a convocação dos profissionais que vão receber a dose. E a primeira a receber a dose é uma senhora. Pessoal, a senhora Humberto vai receber a primeira dose. É a primeira dose, quem vai receber, se foi escolhida essa senhora que trabalhou tanto tempo na área de saúde. Estou emocionada por ela. Parabéns. Agora, convidamos a Alcide Sativa Massimotto, esposa de Sônia Fátima Procete Massimotto. Sônia também trabalhava na Urba Zona Norte. Perdeu uma pessoa da família. Está sendo homenageado. São momentos de homenagem às pessoas aí que perderam uma pessoa querida da família. Então, na verdade, não era a primeira pessoa, teve um equívoco. Na verdade, era uma mulher que foi homenageada pela perda do marido, agora o senhor foi homenageado pela perda que trabalhava na linha de frente da UPA Zona Norte, e agora mais uma pessoa que perdeu um familiar está chegando aí para receber as devidas homenagens das mãos do nosso arcebispo Dom Severino Klazen. E foram feitas devidas homenagens a essas pessoas que perderam um ente querido. Pessoas que trabalhavam na linha de frente do combate da Covid-19. Agora, a Eliade da Silva Souza, filha de Celina Antônia Silva Souza, que serviu na Urba Zona Norte. Mais uma pessoa homenageada. Pastor, que agradece a vida da sua. Momento de dor, na verdade. A hora é de renovar as esperanças, começar a deixar o medo de lado, mas ainda ciente de que a proteção é essencial para a nossa saúde. Convidamos agora o secretário de Saúde, o Dr. Marcelo Cruz, para que se prepare e aplique a primeira dose para se Ok, agora sim, vai iniciar a campanha de imunização da Prefeitura de Maringá e vai começar a vacinação. A primeira vacina vai começar aqui no Hospital Municipal de Maringá. Ana de Oliveira Machado será a primeira técnica de enfermagem a receber a dose. Ana Paula trabalha como técnica de enfermagem na UTI de Covid-19, cuidou do pai até o último momento, perdeu o pai vítima da Covid
já conversamos com ela. Ana Paula de Oliveira Machado é a primeira maringaense a receber a vacina da Covid em Maringá, no Hospital Municipal. Muita emoção por Ana Paula, que está recebendo essa vacina nesse momento, e todo mundo acompanhando esse momento. Ela está nervosa, se percebe, a mão está tremendo um pouquinho também. Vamos ver como que vai ser o momento dessa vacinação. Ela está muito emocionada, falou muito bem aqui com a gente, pediu para a população ter consciência. Ela representa todos os trabalhadores do Hospital Municipal e as famílias enlutadas pela pandemia. Deus abençoe esse momento. Vamos receber a primeira dose da vacina Coronavac na cidade de Maringá. Já está tudo pronto, o pessoal da Secretaria de Saúde já foram preparados, como foi informado pela Secretaria de Saúde e pela 15ª Regional. Tá lá, gente, a vacina. Mostra aqui para nós. Vai começar, tá com a vacina na mão. Ela vai receber a primeira Vamos ficar aí, pessoal. Não vamos pra frente, não. É, todo mundo. Olha só, gente, momento da vacina. A enfermeira pediu uma benção para o arcebispo aí para fazer essa primeira vacina. Ela está nervosa também. É agora, vamos lá. Recebeu a primeira vacina, Ana Paula de Oliveira Machado. Que emoção! Muita emoção! É realmente muito emocionante ver esse momento da primeira vacina aqui na cidade de Maringá. Uma técnica de enfermagem na linha de frente da UTI, trabalha aqui no hospital. Nós já conversamos com a Ana Paula, você vai ver lá no nosso site. A segunda agora é a Marlene, da UPA Zona Norte, que vai receber a vacina. Olha lá a carteirinha da Ana Paula. Muita emoção, gente. Com certeza, muita emoção. Parabéns, Maringá. Parabéns aos nossos profissionais na linha de frente. São merecedores dessa vacina. Agora é a Marlene, da UPA Zona Norte, que foi escolhida para ser vacinada, a segunda profissional da área de saúde. A Marlene também está bastante emocionada. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ela antes desse momento. Ela ficou muito feliz em poder receber a vacina. Mais uma vacina saindo para a profissional enfermeira. É o secretário. É o secretário, Marcelo Pucci. Então, quem vai dar a vacina agora é o novo secretário de saúde, Marcelo Pucci, que vai vacinar a segunda maringaense, a nossa segunda maringaense. Emoção, gente, muita emoção. Vamos lá, secretário. Parabéns. Mais uma dose que foi feita nesse momento aqui no Hospital Municipal de Maringá. Parabéns. Não doeu, ela falou. Olha lá a carteirinha da Marlene, que ela recebeu, foi a segunda maringaense a receber a dose. Que maravilha. Também nos idosos que estão no asilo. Muita emoção, gente. É um ponto inicial, um marco aqui para a cidade de Maringá. Coisa boa. Está todo mundo muito emocionado, se vê também o prefeito bastante emocionado com esse momento, o secretário, ai meu pé.
Maria Lúcia, também funcionária técnica de serviços gerais do Hospital Municipal, também vai receber a vacina. Mas aí a gente pega ali depois aqui. Vamos seguir. Ela também está bastante emocionada. Falou com a gente antes desse momento. Parabéns, eles merecem, esses profissionais. Olha lá, a terceira maringaense a receber a dose da Coronavac aqui no Hospital Municipal de Maringá. É uma técnica de serviços gerais do Hospital Municipal de Maringá. Deus abençoe. Estão aqui já, ó. Vamos ali? Vamos lá. Agora eu volto com a sua carteirinha na mão, Marlene. Doeu? Não, não doeu. Não doeu? De boa, vacina, normal. Não teve nenhuma reação imediata. Não. Tudo normal. Olha aí, mostra a carteirinha. Tá feliz, Marlene? Sim, muito feliz. Parabéns, você merece. Aqui mais uma que recebeu a vacina, né? Doeu. Oi? Doeu? Não, nem um pouquinho. Não. Pode tomar tranquila que não dói. E a senhora que está aí na linha de frente do combate à Covid, o que a senhora falaria para as pessoas, para essa vacina que chegou? Agora chegou, vamos, né, todo mundo tomar a vacina. Em primeiro lugar, graças a Deus, né? Em segundo, a vacina. Pessoal, tomem a vacina sem medo, tá? E mantenham se cuidando, que é muito importante. É isso aí. E é todo o Continua. para a aplicação da vacina. Bom, e prossegue então aqui a vacinação aqui no Hospital Municipal. Você viu aí as duas profissionais, a gente voltou a conversar com elas, já havíamos conversado antes da vacinação e agora depois está todo mundo muito bem. E agora aí o doutor Manuel, que é o vereador mais velho aqui da cidade de Maringá, que está fazendo a vacinação, algo também bastante bacana, bastante simbólico, muito importante. E a gente prossegue aqui acompanhando toda essa grande movimentação. Vamos pegar ele aqui. Tira lá. Vem falar comigo. Aí mesmo. Aqui, doutor Manuel. Ok. Nós somos do Fato Maringá, o senhor é um vereador recém aqui na cidade. Muita emoção nesse momento que o senhor aplicou a 4ª dose da Coronavac em Maringá. Foi emocionante mesmo. Eu estou na rede há 30 anos, na linha de frente também, e eu nunca esperava que eu ia fazer a 4ª dose dessa vacina que eu torci tanto para que ela viesse para Maringá. Um momento histórico, né, doutor, para Maringá, essa vacinação e esse início da imunização. Um momento histórico. Eu creio que agora é o pontapé para que nós possamos nos livrar desse coronavírus. Claro, sem a gente baixar a guarda, continuar se cuidando, porque ainda vai demorar um pouco, mas nós vamos vacinar todo mundo, se Deus quiser. Vamos passar álcool aí, doutor. Vamos passar. Aí todo mundo se cuidando, porque a pandemia não acabou. Não acabou. Temos que nos cuidar porque a pandemia não acabou. Fiquei na linha de frente. Eu estou com 74 anos. A minha família não queria que fosse para o posto porque tinha direito de ficar. Não peguei o coronavírus. Depois, quando me candidatei também, foram contra. Fui para a rua. Todo mundo que esteve a mão, eu dei banana. E não peguei. Já fiz 2 testes e não peguei até agora.
Parabéns, e nós, como redação do Fato Maringá, vamos acompanhar o seu trabalho dentro da Câmara de Vereadores e vamos exigir do senhor aí um pouquinho dentro dessa imunização, do plano de vacinação que a cidade vai ter que se comprometer com a população. Sim, já estou comprometido. Depois da eleição já voltei e durante a eleição fiz um trabalho legal. Quando a pessoa tirava a mão para mim, eu dizia, não podemos dar a mão. Nós estamos mascarados e mal criados, estamos dando banana para todo mundo. E eu aproveitei também já para ajudar a população e falar da importância de se cuidar o tempo todo. Muito obrigada, doutor. Bom trabalho. Bom, e portanto você acompanhou aí a vacinação de todos os 5 funcionários que eram previstos do Serviço de Saúde de Maringá. Todos nós estamos emocionados. Vocês viram a emoção aí do Dr. Manuel, que é um vereador de Maringá, mas tem 74 anos, é um médico também, e portanto, um momento histórico para a nossa cidade. E a gente... Agora, vamos seguindo com a nossa cerimônia. Esperamos que as vacinas cheguem, todas as vacinas cheguem, as vacinas que são necessárias para que essa imunização continue. Pode tirar. Ok, lá. Eu vou lá perto dele, vamos. Tá. Agora nós vamos tentar uma palavrinha com o Dom Evaristo, Dom Severino Klazen. A cidade de Maringá precisa de uma nova formatação de muita de saúde, e a vacina traz conosco essa esperança. Todo o secretário de saúde, todo o secretário de saúde, atualmente, o doutor Ismael, a convite também do doutor Gustavo, a gente está aqui para poder representar toda a população da comunidade. Dom Severino Klazen, arcebispo da nossa cidade de Maringá, participou desse momento histórico do início da campanha de imunização na cidade de Maringá. Como que o senhor analisa esse momento, Dom Severino? É um momento de otimismo, de esperança e da certeza que nós podemos vencer a pandemia, participando também desse ato tão importante que é a vacina. É importante que todos participem para que assim nós possamos eliminar essa pandemia. Qual a mensagem o senhor deixa para a comunidade de Maringá? Que a comunidade acredite na força da vacina e que deixe Deus agir, mas nós fazendo a nossa parte. Então essas foram as palavras do arcebispo. Agora eu vou chamar o presidente dos pastores para falar também. O senhor, como presidente dos pastores de Maringá, pastor Alexandre, um momento histórico esse para a cidade, começou a campanha de imunização da Covid-19 em Maringá. Como o senhor analisa poder estar prestigiando esse momento? Avaliamos como esperança, né? Nós orávamos, estávamos buscando uma resposta, porque como está, a gente sempre você acordava com uma dúvida, né? Em todos os setores, e nós, como a parte espiritual da cidade, nós orávamos. Perdão, eu pedi para o senhor repetir novamente, porque caiu o sinal, agora voltou. A sua mensagem, pastor, esse momento histórico da imunização na cidade de Maringá. Olha, eu vejo como esperança, né? Diante de tantas coisas que nós passamos e orávamos para que pudéssemos ter uma resposta e também que o medo fosse tirado da população. E como eu disse aqui hoje, né, há um tempo para todas as coisas. Então esse é um tempo de esperança, esse é um tempo que nós temos que acreditar no que os profissionais da saúde estão fazendo, no que as empresas envolvidas estão fazendo e na boa vontade dos governantes em trazer para a população essa vacina e nós podemos ter um tempo de abraçar. Com certeza vai chegar esse tempo, né, pastor? Se Deus quiser. Obrigado, pastor. Então nós ouvimos algumas palavras. Vamos continuar acompanhando essa cerimônia. Nesse momento fala o diretor da 15ª Regional da Saúde. Com certeza vai passar
as palavras ao prefeito. Representando a Câmara Municipal de Maringá, o presidente Manuel Socala, aqui presente o vereador Sidney Teles. Boa tarde, senhor prefeito, nosso secretário de saúde, profissionais de saúde, vice-prefeito e demais vereadores. O vereador Manuel Socala faz parte de um grupo. E o secretário de saúde que é novo, né? De 4 vereadores que já têm mais de 70 anos. E que certamente, na medida que as vacinas puderem ir chegando, e puderem, depois os profissionais de saúde, daqueles que os abrigos que são idosos, você segue acompanhando então, sempre aqui. Eu queria poder dizer que esse é um momento muito sempre ao vivo aqui do Hospital Municipal de Maringá, onde, como você pode ver aí, essas 4 mulheres e um homem que receberam, são funcionários da saúde, do sistema de saúde familiar, que receberam a vacina hoje na abertura dessa campanha de imunização contra a Covid. mais de 80% da população. Nesse momento está falando o vereador Sidney Teles e nós já ouvimos agora as vozes de praticamente todos os protagonistas e a gente vai tentar ouvir também o novo secretário de saúde, secretário municipal de saúde, secretário municipal de saúde que acabou de assumir a pasta. Sabemos que é Marcelo, não nos recordamos agora o nome. Marcelo Cruzzi é o novo secretário de saúde e ele aplicou inclusive uma das vacinas aqui. Tivemos o secretário de saúde, tivemos o vereador Dr. Manuel, também aplicou a vacina. E agora vamos falar o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Perdão, por licença. Certeza que, principalmente a imprensa, está muito cansada desde as 11 horas, todos vocês que eram no aeroporto, mas estamos terminando. Em seguida, os nossos 5 servidoras estarão à disposição para as entrevistas de vocês. Eu quero apenas aqui, nessa oportunidade, registrar alguns agradecimentos. Primeiro a Deus, pela oportunidade de estarmos hoje aqui celebrando. Então o prefeito Ulisses Maia começa seu pronunciamento aí agradecendo a imprensa que está acompanhando e agradecendo a Deus também. A presença da Câmara Municipal, aqui representada pelo vereador Sidney Teles, e também pelos vereadores e vereadoras presentes, o Dr. Manuel Sobrinho, o Onivaldo Barros, o Maninho, o Biazon, a Cris Laura, a Ana Lúcia, o Rafael Rosa, e mais o delegado Luiz Alves. Acho que falei o nome de todos, né? Mas enfim, agradecer a todas e a todos pela presença, pelo apoio, pela saúde sempre ao lado. Bom, em resumo, pessoal, é isso aí, vocês puderam acompanhar tudo ao vivo. A última coisa agora é esse pronunciamento aqui do prefeito. E a gente volta daqui um pouco ao vivo com a entrevista com o prefeito Ulisses Maia para encerrar essa jornada aqui. Tão importante, tão necessário nesse ambiente aqui, em especial que nós